Hoje é com imensa gratidão e alegria que nós estamos recebendo aqui no Maple Quitlam Society, no Canadá, a companheira Maíse Braga. Ela se disponibilizou para trazer algumas reflexões sobre o tema Horas Difíceis. Nós vamos ter, na verdade, uma roda de conversa. E hoje é terça-feira, dia 2 de abril de 2024. A nossa querida companheira Maíse Braga, todos sabem, ela é palestrante, participa da Comunhão Espírita de Brasília, no Distrito Federal, há muitos anos. Na verdade, a Maíse é natural do Rio de Janeiro, mudou-se Isso. para Brasília, né? Bem pequena Aham. aí. Aos 13 anos de idade, impulsionada pela mediunidade, que já ocupava um lugar aí central em sua vida, ela foi levada a conhecer a doutrina espírita, da qual jamais se afastou. E como nós dissemos anteriormente, Maíse é uma palestrante conhecida, reconhecida, muito querida por todos nós, exatamente por traduzir de forma tão simples e tão bela as verdades do mundo espiritual, as mensagens de Jesus e da doutrina espírita, e com as suas histórias também, que todos nós gostamos de ouvir sempre. Maíse, querida, muito obrigada. É, Nessa data hoje tão significativa para todos nós, dia 2 de abril, quando Uhum. foi também o nascimento do nosso querido Chico. Então, estamos assim bastante emocionados e gratos por esse dia de hoje. A nossa companheira Carolina vai fazer a leitura inicial, seguida da oração e após a palavra de Maísa. Obrigada. Boa noite, Maíse. Boa noite a Boa todos. noite, boa noite. Boa noite, os que estão aí, né, virtualmente, e que estarão, né, conosco. Eu vou fazer a leitura, então, do Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o item é o 13. Ergamo-nos, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lucas, capítulo 15, versículo 18. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo de ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar à luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e de lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que todo o misericordioso se faça presente ao nosso lado por intermédio de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. E assim, com esta leitura tão edificante, vamos fechar os nossos olhos, se assim quisermos, rogando a presença dos espíritos benfeitores neste local, dos nossos mentores espirituais, do nosso querido Mestre Jesus. Agradecendo este momento que estamos reunidos em seu nome, Mestre, que possamos escutar verdadeiramente com os nossos corações a palestra da nossa querida Maíse, que ela seja inspirada, intuída,
que possa nos trazer com tanta amorosidade que tens, acalentar nossos corações, nossas mentes, e pedindo, hoje em especial, agradecendo, na verdade, pedindo licença para agradecer ao nosso querido Chico, que teve tantas horas difíceis, tempestuosas, mas que também nos deixou tantos ensinamentos de humildade, de fé, de resignação. E possamos permitir que esses sentimentos acendam cada dia mais em nossos corações. Agradecemos a presença de todos, que assim seja, graças a Deus. Com você, Maís, muito obrigada. Obrigada. Amigos, posso continuar falando? Amigos, o extraordinário é a intuição que as nossas amigas tiveram. Primeiro, porque Fonte Viva foi o livro de cabeceira da vida de Chico Xavier. A vida inteira, Fonte Viva era o livro que ele tinha na sua mesinha de cabeceira. E nunca acordava ou dormia sem uma leitura. Segundo, falar de horas difíceis quando nos cai a mensagem lembrando a figura do filho pródigo, que somos todos nós. Porque um dia insatisfeitos com as regras, com as determinações da nossa vida, do melhor para nós, do nosso processo evolutivo, também saímos distantes do nosso Pai. E, obviamente, hoje estando tutelados por essa doutrina extraordinária que nos acolhe a todos, percebemos que voltamos. Voltamos em busca daquilo que nós ontem desprezávamos. Nossas horas difíceis estão profundamente ligadas a tudo aquilo que nós nos negamos a fazer no passado em benefício do nosso semelhante. E pior, o mais grave, às vezes, não estão relacionadas com vidas anteriores, mas com situações que nós mesmos procuramos nessa existência e que não deveríamos procurar. Há muita gente que se queixa de que a sua vida tem inúmeras dificuldades, esquecido de que nossas escolhas determinam o nosso destino diariamente. E muitas vezes nos aproximamos de pessoas que não têm condições morais para ter uma amizade conosco, um relacionamento afetivo. E o que mais se ouve nas casas de trabalho é: eu não sou feliz. Eu não tenho a vida que eu desejaria. E, óbvio, a doutrina espírita nos ensina, com a sua obra, com o seu corpo de leis extraordinário, o que nós podemos fazer para modificar, ainda que tenuemente, o nosso destino, os nossos passos. Uma vez perguntaram ao Chico se ele tinha tido um momento decisivo na sua vida. Um momento que fosse difícil, talvez, mas um momento decisivo. E ele, já com mais de 80 anos, se recordou que há muitos anos atrás, seu irmão havia desencarnado, sua cunhada, num processo obsessivo, teve que ser internada num sanatório e ele ficou com os sobrinhos, que eram meninos extremamente complicados. E ele não tinha condições de ainda manter, além dos sobrinhos, a si mesmo e as duas irmãs ainda solteiras que moravam com ele. Ele resolveu, então, soube de um trabalho, de um emprego que lhe ofereceria mais dinheiro, e ele precisava desesperadamente desse emprego. Ele ficou sabendo que o ônibus que o levaria até a entrevista passava de manhã bem cedo, ruas atrás da sua casa. Mentalmente, ele combinou consigo mesmo que estaria ali desde cedo, no ponto do ônibus, o ônibus chegaria,
ele tomaria o ônibus, seria um dos primeiros a chegar para a entrevista. Era uma segunda-feira e, quem sabe, ele conseguiria o trabalho de que tanto precisava. E assim foi feito. Ele vai para a rua, vai para o ponto do ônibus de manhã muito cedinho e o ônibus vem vindo. Ele observa que o ônibus vem lá na altura do início da rua e vai se aproximar para que ele pudesse entrar. Mas na hora que o ônibus para à frente dele e que ele vai subir no ônibus, ele escuta uma voz de criança a lhe dizer: tio Chico, não tome esse ônibus não, que eu preciso muito te entregar uma coisa. Quando ele resolveu não subir no ônibus, o motorista do ônibus já olhou meio esquisito para ele, ele viu do outro lado um garotinho dos seus 7 anos e, claro, o motorista do ônibus não tinha obrigação de esperá-lo, arrancou e foi embora. O menino atravessa a rua contente, abraça o Chico nas pernas, lhe entrega uma florzinha tão pequena e diz: mas percebeu que o coração daquela criança precisava estar com ele naquele momento, um momento decisivo. E ele voltou ao seu trabalho no Ministério da Agricultura, onde, anos depois, se aposentou como escriturário. Ele, vivenciando horas difíceis, não só para si mesmo, mas das pessoas em torno que o procuravam, os motoristas de táxi costumavam dizer, ele trabalhava na Fazenda Modelo, ele tinha um patrão que gostava muito dele, que respeitava a sua mediunidade, e as pessoas que chegavam iam procurar por ele na Fazenda Modelo, porque ele trabalhava o dia todo. Os motoristas de táxi diziam: o senhor vai ficar aqui na porteira, porque eu não vou entrar. Lá no final, o senhor vai encontrar a casa onde o Chico Xavier trabalha, mas eu não entro aí, porque aí até as vacas incorporam. Tamanho o medo que as pessoas tinham do trabalho e da mediunidade de Chico Xavier. Mas, em 1971, ele surge na televisão, no programa Pinga Fogo, até hoje um recorde de audiência. Tanto que houve um segundo programa, porque não foi possível o público fazer todas as perguntas que desejaria. E ali estava Chico Xavier, com a sua simplicidade, a provar para o mundo inteiro, e principalmente para o Brasil, o que era um verdadeiro seguidor de Jesus. Quando Chico morreu, aos 92 anos, o arcebispo de Uberaba disse no jornal: eu discordava do Chico no que tange à reencarnação, mas eu tenho que admitir que Chico Xavier foi um homem que integralmente fez tudo aquilo que Jesus diz que todos nós devemos fazer. Viveu para o bem de todos. E foi assim que ele viveu. Claro, com horas dificílimas, com problemas de saúde seríssimos. As crises de angina que ele tinha, meu Deus do céu. Entretanto, hoje, infelizmente, na nossa hora difícil, encontramos motivo para nos afastar do trabalho. E agora eu sou muito jovem. Agora meus filhos são pequenos. Agora meus filhos são adolescentes e estão dando trabalho. Agora meus filhos se casaram e estão me dando netos. Agora eu ainda não me aposentei. E a vida passa sem que a pessoa encontre um momento real para realmente se dedicar ao outro. Emmanuel sabia da nossa luta, da nossa dificuldade, porque ele também foi homem na Terra. E ele costumava dizer: o único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. O único.
Mas nas nossas horas difíceis, conheci muita gente ao longo desses mais de 50 anos na doutrina que afirmava: mas eu assisto tantas palestras, eu tomo tantos passes, eu mediunicamente trabalho, eu estudo a doutrina nas fases de estudo, por que eu estou vivendo situações dolorosas? Nossas situações dolorosas vêm de um resgate do passado, para que nós aprendamos o quanto dói não ter respeitado o outro, não ter aceitado o outro como ele era. E hoje, muitas vezes, a solidão nos atinge. Emmanuel dizia: solidão é pausa de reajuste afetivo. Nos dias que correm, há tanta gente sozinha e inconformada. Há tanta gente enferma, com graves enfermidades, quando os espíritos amigos nos lembram que tudo, qualquer enfermidade, começa na nossa mente e nos sentimentos do nosso coração. Afirmam categóricos, como o doutor Menezes, que no dia em que os médicos se conscientizarem disso, a cura para as mais graves enfermidades acontecerá. Me recordo que há muitos anos no trabalho de tratamento físico-espiritual que a comunhão tinha e tem até hoje, mas na época, através de Dona Irene Carvalho, a orientadora da nossa comunhão por tantos anos, até o seu desencarne há poucos anos, aos 95 anos, Dr. Bezerra dizia: a cura do câncer é tão fácil. E, claro, nós ficávamos desesperados, porque queríamos saber, já que era tão fácil, por que os espíritos não nos diziam? Claro, não tinham permissão para isso. Mas eu tenho certeza que ele queria relacionar as nossas emoções com praticamente todos os tipos de câncer que nós possamos desenvolver. E quando a pessoa fica doente, ela logo diz: esse é um resgate que eu tenho que suportar. Nem sempre. Muitas vezes, nessa existência, nós elaboramos conflitos dentro de nós. Conflitos que surgem, às vezes, de não perdoar, de não entender, de não nos esforçarmos, como o filho pródigo, que, ao perceber que não era feliz no seu destino, retorna à casa do pai. E, claro, lá viu o irmão mais velho, que nunca deixara de servir ao pai. E fica enlouquecido. Como? O filho pródigo passa anos distante, reaparece e é homenageado. Ele, que se mantivera fiel ao pai a vida inteira, estava se sentindo menosprezado. Olha, a história do filho pródigo é uma história extraordinária, porque Jesus não contava nada por acaso. Ele sabia muito bem que nós éramos filhos pródigos em muitas ocasiões. Que mesmo quando envolvidos por esse extraordinário trabalho que é ter dentro de nós todo esse conhecimento que os desencarnados nos trouxeram através da mediunidade de tantos, principalmente da mediunidade ímpar de Chico Xavier. E isso custou-lhe os sacrifícios da vida. Eu sempre costumava dizer: a morte que o Chico vai ter, todos nós queremos. A vida que ele teve, não. Vida de sacrifício, vida de renúncia, vida de andar pela rua e as pessoas atravessavam para outra calçada para não cruzar com ele. Meus avós já eram espíritas na década de 30 do século passado e ficavam sentidíssimos, magoados pelo que os amigos falavam de Chico Xavier. Então, em 71, quando ele aparece e traz doutrina espírita de uma forma absolutamente extraordinária, respondendo às questões, transmitindo mensagens, as pessoas ficaram boquiabertas. Meu Deus, então é isso que é o Chico Xavier? É isso que é a doutrina espírita? E aí nós vivemos o contrário. Eu me recordo de que as pessoas evitavam falar que eram espíritas.
Hoje, se você chega numa festa, já me aconteceu muitas vezes, as pessoas só se aproximam de você para contar sonho, para contar que a casa do fulano é mal assombrada, para falar de si mesmos. O que você acha que está acontecendo comigo? Virou uma coisa, nossa, fulano é espírita. Fulano entende mais do que eu. Da vida além da morte. Isso é uma responsabilidade tremenda para nós. Eu não sei como é que nós conseguimos viver horas difíceis em desequilíbrio, em depressão, porque não há tempo para isso. Nós somos os últimos trabalhadores mesmo. E os espíritos amigos cansam de nos dizer que fomos bem avisados pelos nossos mentores que esta, a atual, seria uma vida decisiva para nós, em que, em definitivo, nós teríamos que fazer a nossa escolha. Ou o bem, ou aquilo que não é bom, e que nos perturba, e que nos tira do caminho que nós prometemos seguir. Os amigos espirituais cansam de contar histórias de pessoas que, ainda no mundo espiritual, tendo condições, porque não é todo mundo que tem condição de fazer escolhas para a próxima vida, a maioria vem num processo quase imediato de reencarnação, e muitas vezes são os mentores daquela alma que fazem determinadas escolhas necessárias para ela. Mas nós, que nos dizemos mais espiritualizados, provavelmente já tivemos a chance de, da última vida para cá, fazer nossas escolhas antes de vir. E eles cansam de contar que as pessoas chegam lá e dizem, olha, eu quero ter 4 filhos. Aí o mentor diz, olha, 4 não vai dar certo. Que tal 2? Não, eu quero 4. Olha, se você fica muito tempo sem encontrar uma pessoa, quando você a encontrar, tanto você como ela estarão diferentes. E os espíritos contam que nesta nossa atual vida, nós fizemos questão de trazer para junto de nós, como família, como casal, como filhos, pessoas das quais estávamos distanciados há séculos. Daí, estarmos em 2024 e as crises de família, de convivência, no trabalho, ficam cada vez mais difíceis. É como se, de repente, deixássemos de nos entender, de acreditar que, é claro, do outro virá para nós uma lembrança feliz ou não. Um dia, na verdadeira existência, porque a Terra é um estágio que pode durar 80, 90, 100 anos, 30, e da qual nós prestaremos conta. Exatamente como o filho pródigo, cujo pai o abraçava e queria saber como tinha sido a sua vida longe. E ele só tinha lágrimas para contar. Ele passou fome, miséria, e ele pensava, meu Deus, na casa de meu pai eu tinha tudo, por que eu fui embora? A mesma coisa que um dia nossa alma pensou. Por que eu fugi do Evangelho? Por que eu fugi dos ensinamentos de Jesus? Os espíritos contam que muitos de nós, os espíritas de hoje, ouvimos da boca do próprio Cristo o Sermão da Montanha. Estávamos lá e, obviamente, não nos deixamos seduzir pela beleza extraordinária daquele convite eterno. Fizemos todas as besteiras possíveis e até hoje estamos atrás dele. Estamos recompondo as nossas múltiplas existências para, enfim, recomeçar. Óbvio, um dia fora da matéria, quem vai falar de nós? Os corações que nos tiverem cercados. Aqueles a quem nós tivermos estendido o nosso entendimento. E aí vai ficar complicado. Porque há quem não possa nem voltar à Terra, porque não encontra um pai e uma mãe que os receba. Porque jamais, em tempo algum, semeou alguma coisa de bom no coração de alguém. E aí a pessoa tem enorme dificuldade de voltar para a Terra, porque não criou condições
para ser bem recebido. Antes de nascer, Chico Xavier, a mãe dele passou por um longo processo no mundo espiritual. Ela, mulher analfabeta, simples, Dona Maria João de Deus. Mas entre os filhos que teria estava Chico, com a missão que ele trazia. E, claro, ela foi bombardeada pela sombra, porque a sombra sabia qual era a tarefa do Chico. Não era só viver para si mesmo, mas trazer 412. Quando André Luiz psicografa Nosso Lar, em 1940, através do Chico, foi um escândalo, porque os espíritas daquela época, e muitos até hoje, pretendiam que o lado de lá era um pouco parecido com o céu. E se a pessoa sofria, era um pouco parecido com o inferno. Tamanha herança que outras religiões haviam trazido. Mas André Luiz, em Nosso Lar, nos diz: é preciso treinar o nosso corpo espiritual, porque a vida continua. E eu não a deixei a minha energia, o meu corpo espiritual para continuar vivendo. Ou seja, sofreu no mundo espiritual. Foi um sanitarista, um homem respeitado na sociedade, mas caiu na situação de absolutamente ignorar toda a realidade dos espíritos, da continuação da vida além da morte. É claro que nas nossas horas difíceis nós temos todo o direito de pedir às forças do bem que nos apoiem, que nos abençoem, que possam nos intuir na melhor decisão a tomar. Entretanto, nós às vezes damos aos espíritos invisíveis um poder que eles não têm. Nós é que temos que decidir. Por isso existe o livre-arbítrio, a livre vontade. Você pode mudar todos os dias a sua vida, para melhor ou para pior. Eu tenho 66 anos e a maioria das pessoas que comandam os países tem a minha idade e só estão fazendo coisas difíceis. Por isso eu tenho certeza que a minha geração vai embora da Terra sem ver esse terceiro milênio de que todo mundo fala. Mas se ele não nasce portas adentro da nossa alma, não existirá. Ah, é no dia tal, o Chico Xavier diz que é do ano tal. Nada disso. Para nós, para o filho pródigo, aquele momento em que nós retornamos ao centro do nosso destino, então nos cabe recomeçar. E as horas difíceis podem ser sempre minimizadas. Há muitos anos atrás, no livro Bem-aventurados os Simples, Valério, através de Chico Xavier, contou a história de um homem que tinha sido um senhor de escravos terrível no Brasil. Ele pegava o braço do escravo e moía na máquina de moer cana. Era o seu recurso favorito. Os escravos eram dele, ele podia fazer o que quisesse. Bom, ele sofre muito, claro, com seu remorso no mundo espiritual, volta à Terra como um operário humilde, com a tarefa, com a hora difícil de perder o braço numa das máquinas da fábrica onde ele trabalhava. Entretanto, anos antes, ele conhece a doutrina, começa a se modificar realmente. E quando chegou o dia da sua hora difícil, em que a máquina moeria o seu braço, como ele tinha feito no Brasil Colônia, ele perdeu 4 dedos. Porque o mundo espiritual considerou que era a hora dele ter também merecimento. Claro, ele ficou revoltadíssimo, porque tinha perdido os 4 dedos, e foi preciso que os espíritos amigos, através das horas de sono, mostrassem a ele o que ele tinha feito com os escravos de ontem, e ele acordou então, dando graças a Deus, porque tinha tido merecimento
de manter o braço e de perder só 4 dedos. No fundo, a nossa hora difícil é bem assim. Se soubéssemos por que ela chega até nós, se ela vem do passado, entenderíamos que sempre há misericórdia divina, não só a justiça. Por isso, Chico dizia: graças a Deus, é a misericórdia divina que nos mantém a vida. Se fosse a justiça, nós não aguentaríamos, porque somos todos devedores. Então, se com a mesma matriz, com a mesma medida com que nós fizemos sofrer, sofrêssemos agora, sem nada de merecimento, de atenuante, nós estaríamos em situação muito complicada. Porque, com certeza, tantos de nós já tivemos poder de vida e de morte sobre muita gente. E, às vezes, uma existência humilde, simples, cheia de dificuldades, até para estudar. Conhecemos tantas pessoas assim. Traduz os poderosos de ontem. Aqueles que podiam ajudar a muita gente e que, ao contrário, tiraram as possibilidades do semelhante. Não há coisa pior do que isso. Você poder fazer o que é bom e não fazer. Você poder contribuir para a sociedade positivamente e, ao contrário, lançar o descrédito e a loucura na vida dos outros. Hoje nós somos o passado em forma de presente. Verifiquemos bem se as nossas doenças não estão relacionadas com profundas situações que nós criamos em vidas que já se passaram e que agora se resumem em enfermidades que, com uma boa segurança, um bom conselho médico e medicamentos, nós podemos solucionar. As pessoas hoje anseiam viver 100 anos. Maíse, deu uma pausa. Nós não estamos mais vendo ou ouvindo você. Não sei se você consegue nos ouvir e ver. Voltei. Pronto, já estamos vendo e ouvindo Estou novamente. de volta. Uhum. E o extraordinário é imaginar que, a essa hora, nós estamos aqui satisfeitos por pensar um pouco sobre nós mesmos. A doutrina espírita nos possibilita isso sempre, quando a estudamos, quando a exercitamos, quando colocamos em prática todos os conselhos maravilhosos que as almas daqueles que já foram homens e que se preocupam com a nossa estadia aqui na Terra nos possibilitam ter. Quando Chico Xavier pensava em todos aqueles para quem ele tinha que fazer uma prece, ele mesmo contava que ele deitava de noite, começava a mentalizar todas as pessoas que haviam pedido a ele uma prece. E o dia amanhecia, o sol aparecia e ele ainda estava nas orações. Tamanha quantidade de gente que pedia a ele para orar. Uma vez perguntaram a ele: Chico, quando você faz uma coisa errada, como é que você começa de novo? E ele, com a maior tranquilidade, disse: eu levanto de manhã, sento na minha cama, olho para o céu e digo: Senhor, aqui estou eu, mais uma vez. Nas nossas horas difíceis, que nós possamos fazer o mesmo. Olha, eu sei que eu aprontei, eu sei que agora mesmo, ao invés da atitude de um verdadeiro cristão, eu compliquei tudo, mas aqui estou eu, mais uma vez, para recomeçar. E recomeçar de verdade, com alegria, com esperança. Aliás, André Luiz dizia: alegria
é a única coisa que você pode dar sem ter. Grande frase, né? Alegria é a única coisa que você pode dar sem ter. E de tanto nós darmos alegria aos outros, a alegria acabará dentro de nós. Todo mundo conhece aquela história em que o Chico, numa hora difícil, foi fazer uma prece no quarto dele. E apareceu um espírito das trevas. E imediatamente perguntou: você me chamou, Chico Xavier? E Emmanuel, no ouvido do Chico, disse: não diga que você não chamou por ele. E o Chico, amedrontado, disse: chamei, sim, senhor. E o que é que você quer comigo, Chico Xavier? Bom, eu queria, nessa hora difícil que eu estou passando, que o senhor, com a sua energia, juntasse com a minha energia e nós fizéssemos um pedido às forças do bem e da luz para que eu saísse dessa hora difícil. O espírito, tomado de espanto profundo, olhou para o Chico e disse: Chico Xavier, já tinham me dito que com você era muito difícil. E desapareceu. O danado do Chico encontrou uma maneira, na sua hora complicada, de chamar aquele ser da sombra para juntar a energia com ele. Isso é você entender o outro, acreditar na energia do outro, saber que seja o que for que te aconteça, tudo passará. As horas felizes também passam, as horas complicadas, idem. Mas cada um de nós, na nossa hora difícil, faz a demonstração de quanto de bem que já tem no coração. Por isso os espíritos diziam através do Chico: o outro, sabes quem és? Quem é? É a O outro será sempre Maís, perdemos você de novo. Na verdade, fico feliz demais em que pessoas como vocês, queridos, estejam aí, porque serão todos multiplicadores dessas obras maravilhosas que precisam ser estudadas, lidas e relidas. Eu confesso a vocês que a cada 2 anos eu releio as obras de André Luiz através do Chico, todas. Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, Camilo Castelo Branco, nesse livro, nos traz um mapa da espiritualidade inferior e superior. Escrito em 1927, é uma obra imperdível. Há livros maravilhosos, instruções psicofônicas, o único livro em que Chico, através da psicofonia, transmitiu mensagens maravilhosas. Ali temos Eurípides de Barçanufo, nos lembrando que é preciso ser mais do que pó quando deixamos a vida na Terra. Há espíritos magníficos que se comunicam e almas suicidas também plenamente desejosas de contar o seu conflito, a sua história. Era tamanha a mediunidade do Chico que chegou um dia que Emmanuel disse: acabou, porque a tarefa do médium é a psicografia, a psicofonia não. Mas Arnaldo Rocha, então viúvo de Memei, juntou tudo e lançou o livro Instruções Psicofônicas. Livro magnífico. Palavras de Vida Eterna. Que livro de mensagem extraordinário. Meu Deus, podíamos passar a noite aqui falando dessas obras que nos sustentam nas nossas horas difíceis, que colocam em nossa mente novas ideias. E vamos nos renovando, e vamos acreditando que o dia de amanhã, como dizia Emmanuel, vem perto para todos nós. Então, se algo eu podia desejar para todos nós, é que as horas difíceis
tem o significado do aprendizado. E as horas felizes, vamos aproveitá-las todas, com muita alegria e vontade, porque também vamos nos perguntar um dia se nós fomos felizes. Não só se fizemos os outros felizes. Vamos nos perguntar se nós fomos felizes também. E, não sei, estamos quase encerrando? Tem mais 10 minutos. Tem mais 10 minutos? Então, eu me lembrei de uma história maravilhosa, que é a história de uma doação que eu jamais faria, por isso eu gosto de contá-la. Uma senhora perdeu o único filho por suicídio no estado do Ceará, aqui no Brasil. O rapaz, vítima de uma depressão profunda que não soube vencer, tirou a própria vida. Ela, muito católica, começou a escutar as amigas dizerem: por que você não vai ao Uberaba? Vá ao Uberaba, para, quem sabe, o Chico receba alguma notícia do seu filho. Ele foi um suicida, com certeza não vai se comunicar por si mesmo, mas quem sabe o Chico não te diga alguma coisa. Ela resolveu ir. Chegou tão de madrugada que pegou a ficha de número 1 para estar com o Chico. Eram 30 fichas diariamente distribuídas. Imagine você conseguir pegar a ficha de número 1. Com certeza você falaria com o Chico. E à noite é que haveria a fila e todo mundo que tinha um número estaria com o Chico Xavier. Ela então voltou para o hotel e ficou esperando. Quando ela volta para a porta do centro, uma senhora desesperada para um carro de luxo na rua, desce enlouquecida ao ver que as 30 fichas tinham sido distribuídas de manhã, quando ela não sabia. E ela gritava desesperada: eu sou a mais infeliz das mães. Eu perdi meus 2 filhos num acidente de carro. Meu Deus, e agora eu chego aqui, todas as fichas foram distribuídas, eu não vou ver o Chico, não vou ter notícia dos meus filhos. Aquela senhora, com a ficha de número 1, pensou: meu Deus, ela perdeu 2 filhos. Eu vi partir um filho. Os filhos dela morreram num acidente inesperado de carro. Meu filho buscou o próprio destino através do suicídio. Ela então vai até aquela mulher e lhe dá a ficha de número 1. E volto a dizer, eu jamais faria isso no meu egoísmo. Mas ela fez. Ela entregou a ficha de número 1 para aquela mulher descabelada. E resolveu voltar para o hotel. No dia seguinte, ela ia embora para a cidade dela, porque, naturalmente, ela não falaria com o Chico. De madrugada, o gerente do hotel bate na porta dela. Dona Fulana, o Chico Xavier mandou chamar a senhora. Aí ela abriu a porta e disse: olha, deve haver algum engano, porque eu tinha, sim, uma ficha para falar com o Chico. Era a ficha de número 1, mas eu entreguei para outra mãe. Não, ele falou que a senhora mesma. Falou o número do quarto, que a senhora estava, tudo direitinho. Ele pediu para a senhora ir lá. Lá vai ela de madrugada pelas ruas de Uberaba. Quando ela entra no centro, o Chico começa a ler a seguinte mensagem: minha mãe, você sabe, eu tirei minha própria vida. Não era para eu estar aqui. Mas na hora que você cedeu a ficha de número 1 para aquela outra mãe, Emmanuel apareceu e me disse: levanta, meu filho, que sua mãe precisa ter notícias suas. Por causa da sua generosidade, da generosidade de doar a ficha de número 1, o filho suicida ali estava. E os filhos daquela outra mãe não se manifestaram, porque aquela era a madrugada dela, de receber a mensagem do filho. Por isso, nas nossas horas difíceis, quem sabe não tenhamos uma ficha número 1 para dar a outra pessoa. Não importa o que essa ficha número 1 signifique,
mas ela será sempre uma doação de amor que retornará para todos nós. Combinado? Combinado. Tá todo mundo, tenho certeza, com carinha de combinado. Excelente. Todo mundo fez assim, ó. Então pronto. Então estamos combinados mesmo. Excelente. Querida Maíse, eu vou abrir aqui o chat. Claro. Uma companheira, antes da primeira pergunta, uma companheira, Flávia, disse que está bastante emocionada, acredito que todos nós, com essa história, com as suas palavras, com a sua presença. E a gente vai começar com Sim, uma pergunta da Gladys. A Gladys é uma companheira nossa aqui do Memei sim. Cocuí. E a Gladys é que por 2, 3 vezes falou assim com a gente: tenta trazer a Maíse, Sim, tenta trazer a Maíse. E foi sim, quando, na terceira vez, nós eu sei. fizemos o contato. Só que Eu ela está sei. no trabalho, ela está dizendo aqui, né? Sim, Ela está no trabalho agora sim, e ela tem uma pergunta. Então, ela diz assim: tem uma pergunta sobre as horas difíceis. Por sim, motivos humanos, acontece com todos nós. O que que nós acontece com todos nós, né? As horas difíceis. sim, Então, o que podemos fazer sim, para amenizar essas dores com resignação? Ter fé, perseverança e um caminho, mas o estresse nos deixa sem enxergar como podemos reverter, né, esse quadro de sim, modo menos doloroso. sim, Então, essa é a pergunta dela. sim. Você sabe, todos os dias quando eu acordo, eu digo, Senhor, me aponte caminhos. É o meu mantra, porque eu sei que os caminhos que aparecerem serão os caminhos dele, serão os caminhos do trabalho, serão os caminhos da renovação. É claro que viver na Terra nunca foi tão difícil como agora. Toda geração acredita que a sua geração é a mais sofrida, mas viver perto desse terceiro milênio está sendo muito complicado, porque as contas que nós vínhamos adiando do passado parece que caíram sobre o nosso colo. Entretanto, tendo cuidado com o estresse que traz enfermidades, que traz inclusive o processo de influência espiritual negativa, que nós não devemos ter, porque nós trocamos energia com quem, visível ou invisível, não tem o que nos doar. Então, nós vamos só doando e, de repente, nos faltam as forças. Orar, trabalhar, pedir nas nossas orações que o melhor nos aconteça. O dia de amanhã sempre trará uma solução. Às vezes, renúncia, porque não é aquilo que nós queríamos. Às vezes, uma revelação. De repente, surgem possibilidades de que aquela hora difícil nos tem ensinado ao outro e haja, por exemplo, entre duas pessoas que têm dificuldade uma com a outra, uma reconciliação. Mas as pessoas dependem também do outro. Se o outro não quiser estar conosco, se o outro não quiser viver conosco, de que nos adiantará tentar manter um relacionamento? Seja ele amoroso, seja ele de qualquer afeto, seja ele de amizade. Quando a alma não quer, nem Deus pode fazer nada. Então, deixemos que a pessoa parta. Vai doer para burro, dependendo de quem for embora da nossa vida, mas, como dizia John Lennon tinha uma frase maravilhosa. Ele dizia: quando amo muito alguém e ela quer ir embora, eu deixo que ela parta, porque se for minha, um dia voltará. Portanto, mesmo com o estresse das situações difíceis, nós sabemos que temos que passar por eles, pelos conflitos, pelo que há dentro de nós, porque parece que tudo fervilha em nossa mente, em nosso coração. Mesmo assim, é uma forma de saber quanto de positivo nós já temos para transpor as nossas dificuldades. No fundo, nós já somos o filho pródigo
que precisa levar, às vezes, muita lambada para descobrir que junto do Pai é que era feliz. E aí vamos retomar o caminho que nos leva a essa evolução para a qual nós todos fomos criados. Porque um dia todos nós encontraremos a beleza, o processo evolutivo total para o qual nós fomos criados. Mas até lá, nós vamos passar por muita coisa. Porque à medida que avançamos, à medida que evoluímos, vamos deixando para trás o que é confortável para nós. O papel de vítima, o papel de coitadinho, o papel de, meu Deus, você se esqueceu de mim, nada dá certo para mim, não adianta o que eu faço de bom, porque não retorna para mim. Eu já escutei tantas histórias absurdas para quem devia ter um mínimo de fé. Então, fé não tem jeito. Não podemos comprar em nenhuma farmácia, mas tem que estar dentro de nós. Principalmente nas horas em que, aparentemente, aquela onda enorme vier tentando nos engolir. Nós vamos nos abaixar, deixar que a onda passe e nos erguer novamente. Eu tenho certeza, minha amiga, que você já cansou de fazer isso e vai cansar de fazer isso por muito tempo, como todos nós. Obrigada. Alguma pergunta aqui do presencial? Não, Viviane? Ela é? Eu? Então, Quando você, vamos lá. quando você Temos mostrou sim, temos sim. quando você mostrou eles, eu olhei e falei, meu Deus, eles estão com cara de que já tiveram 400 encarnações. Não vão ter. Não vão ter. Acredito que seja mais ou menos por aí mesmo. Para estar todo mundo, né, no Canadá vivenciando a vida de imigrante, exatamente, as horas difíceis de vida de imigrante, exatamente, 494 encarnações. Laele, vamos lá. Mas que eu consigo Maí, falar direito. Se você não conseguiu ouvir, aí eu repito aqui, a nossa companheira Laele. Maíse, tudo bem? É um prazer aqui estar com você. E eu queria perguntar justamente sobre essas horas difíceis. Se existe, né, que no começo você falou que tem coisas que são vindas das nossas outras encarnações e tem coisas que a gente busca nessa encarnação. Sim. Se tem como a gente ter noção de como distinguir isso, se todas elas a gente tem ela busca o objetivo desse crescimento espiritual ou tem diferença Entendi. de algumas só de algum que é um mero obstáculo? Entendi. Olha, geralmente aquilo que vem de outras vidas é uma expiação. Então, inicialmente, parece uma grande montanha que nós temos que transformar. E ela vem de inesperado, quando muitas vezes a nossa vida estava ótima, cai sobre nós determinada situação que nós não trouxemos, que nós não criamos agora e que é difícil de ser vencida. Isso geralmente está ligado a vidas anteriores. E, claro, por imprevidência, por invigilância, há muitas pessoas que, com amizades que não deveriam ter, porque a pessoa é desequilibrada mesmo. Eu tive amigos na minha juventude que gostavam de viver uma vida de riscos, uma vida de vícios, e nenhum deles ficou para contar a história, porque foram escolhas feitas agora. Mas é claro que existiam tendências de vidas anteriores. A gente costuma muito dizer no espiritismo, fulano não respeita as mulheres, na próxima vida ele vai ser mulher. É um erro, porque não dá para, de uma vida para outra, você trocar de sexo. Os homens podem ficar tranquilos, porque você tem que alinhar o seu psiquismo, e às vezes leva muito tempo. Se você teve várias encarnações como mulher, para você vir numa encarnação num corpo de homem, vai demorar. E por incrível que pareça, a maioria de nós mulheres de hoje
Temos muitas encarnações como mulher. A gente parece que não aprendeu, né? A gente vê em todas as épocas a mulher sempre complicada. Ela não, os homens, né? Complicados com ela, mas a gente continua insistindo. Ah, não, agora eu vou, porque agora os homens estão mais modernos, vai ser tudo diferente. E a gente vê que muitos homens ainda estão na idade da pedra, porque nunca houve. Aí no Canadá eu não sei, mas aqui no Brasil, tanto racismo, tanto preconceito, tanta intolerância, as pessoas mostrando o seu pior. E eu me recordo de 1999 para 2000, na passagem do ano, havia uma prece lá na comunhão, e Dr. Bezerra de Menezes, incorporado em Dona Emília, uma das fundadoras da casa, disse: começa um novo milênio. As pessoas mostrarão o seu melhor e o seu pior também. E, na época, ficou todo mundo, meu Deus, como é que o doutor Bezerra disse isso? Hoje eu acho que ele foi até sutil, porque foi exatamente o que passou a acontecer. Aliás, ele disse nessa noite, todas as máscaras cairão. Todas. E olha, nesses 24 anos, nós só temos visto isso. As máscaras caindo nos homens públicos, nos religiosos, na nossa própria família. Os 3 anos de pandemia, eu me lembro que eu disse para minha filha, nós vamos sair muito melhores. Jesus, como eu estava completamente doida. Eu estava com a minha mediunidade no pé e eu de sapato fechado, porque eu tinha certeza que nós seríamos outra humanidade depois que a pandemia acabasse. E olha, ficou difícil, porque as pessoas não aprenderam. Aí aparecem aqueles videntes dizendo, nós não aprendemos com a pandemia, então vai vir coisa pior. As pessoas se esquecem que a gente também aprende com sabedoria, com bondade, com esperança, com trabalho no bem. Não é preciso que apareçam as bactérias, as loucuras, as doenças, para que nós aprendamos, não é? Então, você pode ter certeza. Os homens, eu sei, estão ansiosos para vir como mulheres, mas vai demorar um pouco, porque eles vão ter que encapar o psiquismo deles de uma coisa que só a mulher tem, essa sensibilidade, né? Esse traquejo de lidar com sentimentos, que agora os homens estão aprendendo a ter. Mas por quê? Porque os médicos começaram a dizer, os homens estão infartando porque não colocam os seus sentimentos para fora. Aí pronto, os homens começaram a colocar os seus sentimentos para fora. Né? O meu cardiologista conta a história de um rapaz com 30 e poucos anos que entrou no hospital na emergência, infartando, um infarto sério, e ele sentou o rapaz na maca e disse, calma, calma, que o aparelho mostra que você está tendo um infarto. O rapaz virou para ele e disse, eu sei que eu estou tendo um infarto. E sabe por quê, doutor? Porque lá fora eu estacionei um BMW, mas o que eu queria mesmo era um avião. Então, você vê como há seres humanos que vão atrás do que não é bom. Esse infarto provavelmente não tinha que acontecer, mas ele trouxe para ele, no afã de querer mais, de disputar mais, uma situação que acabou atingindo um órgão tão essencial como é o coração. Então, sabe, seja o que for que aconteça, seja quem for que diga que não quer mais caminhar conosco, façamos uma oração, pedindo que as forças do bem que protegem o universo nos fortaleçam, nos inspirem, nos abençoem. Vamos ficar quietos por alguns minutos para que a nossa intuição, que são as palavras do alto chegando ao nosso coração, falem a nossa alma e nos apontem os melhores caminhos. Combinado? Combinado. Obrigada, Maíse. Imagine, não agradeça. Nós temos uma pergunta do Sim. Michel.
Sim, Verdade, hoje é um dia bastante especial mesmo. O Michel é aqui da nossa casa sim, e ele nos lembra que hoje também é o dia de conscientização do autismo, é verdade. né? E É, aí ele pergunta se você poderia falar um pouco do sim, sofrimento desta situação, sim, tanto do ponto de vista dos pais quanto dos sim, filhos. E a esposa dele, a Sânia, está aqui conosco. sim, aham, aham. Você sabe, o Divaldo Franco diz que o autista é alguém que vai nos apontar no futuro novas maneiras de ser, porque há muitas características no autismo que são positivas, não é? E ele diz que haverá, inclusive ele diz que no Brasil, o Brasil será conhecido como o país no mundo com maior número de autistas no futuro, porque essas almas sabedoras das suas responsabilidades vão pedir para vir reencarnar no Brasil. E é claro que o pai e a mãe que recebem uma criança com dificuldades a serem superadas são aqueles que colaboraram para o fracasso dela em outras vidas. Então, existe o autismo extremamente grave, onde vai haver uma enorme dificuldade de aprendizado, de entendimento entre os pais e aquela criança, e existe aquele autismo em que, quando o espírito sai do corpo durante a noite, ele é mais inteligente que a família toda. Mas como ele não soube, em outra vida, detendo o poder da ciência, da medicina, de ser responsável por muita gente agir de forma positiva, ele vem numa estrada mais difícil, onde vão lhe apontar a maneira melhor de sair de si mesmo. Porque o autista, muitas vezes, é um suicida de outras vidas. Então, ele tem dificuldade de estar com o outro. Daí o horror que muitos deles têm de contato físico, a coisa de não ter medo de nada, se deixar ele sai correndo, né, e atravessa a rua, ele não tem noção do perigo. Mas cada um deles deverá ser diagnosticado e tratado de uma maneira, porque cada um é muito particular. Ali está uma alma eterna que veio do espaço para progredir nos braços daqueles pais. E é claro, esses pais têm enorme responsabilidade, mas nada que o amor de verdade, não consiga superar. Amar essas crianças, tenham elas a deficiência ou a super inteligência que tiverem, é o fundamental. O mês de abril todo vai ser dedicado ao autismo, porque nós precisamos discutir isso, até porque há grande preconceito. Tem gente no parquinho que não deixa o filho se aproximar de uma criança autista ou de uma criança com síndrome de Down. E é claro que o pai e a mãe é que ensinam aquele preconceito, aquela divisão àquela criança. E hoje já há no Brasil um enorme número de autistas matriculados em escolas públicas, onde recebem tudo o que podem receber. E isso é um grande passo para que, na sociedade, essas pessoas sejam amadas não só por sua família, mas por todos. Aliás, um autista é um dos cientistas da NASA. É bom lembrar. Excelente, obrigada. Viviane, que está aqui conosco, Sim. nossa companheira aqui também. Quer chegar um pouquinho mais perto, Viviane? Para sair bem o som, a perguntinha. Claro. Boa noite, Maísa. Obrigada. Boa noite, amiga. Que Boa noite. Prazer em conhecê-la pessoalmente. Imagine, o prazer é meu. Eu tenho duas perguntas. Uma é bem simples, que eu acho que todo mundo quer saber. O que que o menino falou para o Chico? Explica para ela o que ele está perguntando. Interrompeu logo no começo. O menino do ônibus. O menino do menininho ônibus. que atravessou a rua. Ele Interrompeu. é do Chico.
e deu uma florzinha amarela, daquelas assim que o vento levava. Mas o Chico disse que foi um momento fundamental, porque ele viu que não adiantava correr atrás de outro emprego e que muito mais importante tinha sido o desejo que o menino tinha de abraçá-lo naquela manhã. O Chico Xavier. Porque cortou bem na hora. Mas, assim, eu vou tentar elaborar o que estou na minha cabeça, mas, assim, às vezes os momentos que a gente passa pelas horas mais difíceis de uma encarnação, aqueles momentos críticos, são também os momentos que podem trazer a nossa libertação, né? E a gente está pagando aquela dívida, né? Dependendo de como a gente passa por isso, é fundamental também, né? Você poderia elaborar um pouquinho nesse sentido? Assim? Olha, cada vez que nós conseguimos superar uma hora difícil, nos vem o que chamam de merecimento. Então, os espíritos dizem, aliás, era André Luiz que dizia através do Chico, que muitas vezes, quando nós enxugamos a lágrima alheia, nós impedimos que a nossa lágrima caia, porque é realmente um dá cá, toma lá, sabe? Então, às vezes íamos passar por determinadas provações que vêm minimizadas ou até deixam de vir, porque em algum momento nós estendemos, na hora mais difícil da nossa vida, muitas vezes, o nosso carinho, o nosso respeito ao nosso semelhante. Isso é muito comum que aconteça. Então, nas nossas horas de prova, é claro que os espíritos amigos vão ver o nosso merecimento e também o nosso demérito. E aí, dependendo, nós vamos ser, claro, sempre auxiliados. Não existe momento em que não haja auxílio. Mas, nas grandes provações, de, por exemplo, ver partir um filho, não é? Meu Deus, é uma dor tão absurda que o próprio Emmanuel dizia, não há dor maior do que a da mãe que perde o seu filho na terra. Ele mesmo admitia isso. E eu já conversei com milhares. É uma coisa assim abissal, que você não sabe como confortar. Mas, em geral, o que a pessoa faz? Ela passa a se dedicar aos outros. Então, ela funda uma instituição, ou ela se aproxima de uma instituição para ajudar pessoas que teriam a idade do filho ou não. Mas sempre é importante que a nossa dor se transforme em auxílio. Se nós fizermos isso nas nossas horas de prova, com certeza nós teremos merecimento para passar pelas outras coisas com mais tranquilidade. Não é? Pode ter certeza. Mais alguma pergunta daqui? Vamos lá. Eu posso fazer pergunta? Eu posso? Pode. Então, vamos fazer do Werder, que está no virtual, depois tem a Fernanda. Apareceu o nome dele aqui. Ó. Ei! Werder, Obrigado. é sua. Tudo bom, Maísa? Eu sou seu fã. Tudo bem, meu amigo. Sempre eu assisto as palestras no YouTube, certo? Eu Ah, durmo que bom. ouvindo, assistindo. Viu? Sim, Eu queria fazer uma pergunta, né? claro. Apesar de tanto tempo dentro da doutrina espírita, né? Estudando, aprendendo, por que Sim. que é tão difícil manter essa vibração? Porque tem esse monstro dentro da gente, ele conhecendo os erros, conhecendo tudo, e é difícil manter essa vibração tão assim, vamos dizer, uma vibração com os irmãos espirituais, com o espírito de luz. E basta você dentro do seu espírita estar orando, você ficar bem. Aí quando você sai Sim. na rua, basta uma pessoa xingar você, você já sai da sua vibração, já passa para uma vibração mais embaixo. Como é que você fala sobre isso? Para gente manter sempre a vibração, sempre, que é muito difícil no mundo de hoje. Como é que você orienta a gente? Obrigado, eu sou seu É fã. muito difícil manter a vibração mesmo. Tem dia que a gente acorda e a gente não quer nem pentear o cabelo, nem escovar o dente. Não tenha dúvida. Mas reagir a isso, buscar alegria, é o nosso antídoto. Porque manter a vibração 24 horas no alto, muito difícil. É uma dívida que você tem, é o vizinho que te encontra no elevador e não te cumprimenta, é uma coisa que você sabe que tem que resolver, mas está ali guardada, porque você não quer mexer naquilo, como se fosse uma caixa de marimbondo. E assim nós vamos. Mas o importante
É pensamento o mais positivo possível. Não, hoje eu não estou bem, mas isso é só nessa manhã. Daqui a pouco eu vou melhorar. E a nossa sinceridade, porque a pessoa chega e às vezes ela quer desabar sobre nós as suas lutas. Se nós não estivermos 100%, nós vamos dizer a ela assim: poxa, sabe, você me pegou num dia que eu não estou 100%. Vamos deixar essa conversa para outra hora? E você pode ter certeza que é um favor que nós fazemos a ela e a nós. Eu tenho amigos que há 40 anos me contam a mesma história, o mesmo problema. Então, eu entreguei eles para Deus há muito tempo. Mas, quando eu estou muito disposta, eu tenho a paciência de ouvi-los. Porque seu livro de Barçanufo dizia, quando perguntado pelo Chico, qual é a qualidade mais difícil de encontrar no ser humano? E seu Eurípides, na lata, a paciência. Mas pensa bem, se uma pessoa te conta pela terceira vez a mesma coisa, o problema não é mais dela, é seu. Porque você está escutando pela terceira vez um negócio que, no fundo, a pessoa não quer resolver. Então, também isso deve manter a nossa vibração positiva. Nossa, fulano, mas sabe que eu pensei em você outro dia? Porque eu assisti uma palestra tão boa do fulano de tal, eu aconselho você a assistir. Nós vamos dando dicas, vamos emprestando livros, né? Houve uma época, na minha juventude, que a gente prestava livro e o livro não voltava. E aí, vocês sabem como é espírita. Começaram a dizer que era um trabalho da sombra que estava fazendo a gente emprestar os livros e as pessoas não liam, enfiavam em algum baú e o livro não voltava a circular nunca mais. Nós, espíritas, adoramos uma história complicada. Nós adoramos uma história de perturbação, né? Nossa, fulano estava tão perturbado que eu saí de perto dele, já me deu uma dor na nuca, já me deu uma dor de cabeça. Às vezes você está precisando mudar o grau do seu óculos e não tem nada a ver com a vibração que você pegou. Por isso, o fundamental é que nós tenhamos a alegria possível, busquemos a felicidade possível, porque o próprio Cristo afirmou, inesquecível, meu reino não é desse mundo. Então, aqui é o estágio mesmo, onde nós vamos tentar fazer o máximo para chegar do outro lado e ter, talvez pela primeira vez, uma boa história para contar. Eu aprendi com os espíritos uma dica. Quando a pessoa está muito perturbadinha e ela sai de perto de você, mentaliza uma luz lilás em volta dela. Quando você tiver afim dela dar um perdido em você, mentaliza a luz lilás e ela de costas para você, caminhando para longe de você. São mentalizações que ajudam. A pessoa dá um sumiço, já aconteceu comigo de só saber da pessoa quando a pessoa tinha morrido, de tanto que a pessoa desapareceu. Então, já pensou a gente que passa anos e anos fazendo palestra, depois forma aquela fila, cada um quer contar o seu drama? Se a gente se deixasse envolver, nós iríamos ficar de cama toda vez que acabasse uma palestra, não é? Como é que você ia cuidar de filho? Como é que você ia cuidar das suas responsabilidades? Então, que a nossa vibração esteja firme. E se for, é você ele? Eu, Você já tem, meu amigo, essa cara generosa. Ah, agora que eu te vi, pronto. Fique tranquilo, que a nossa vibração possa envolver o outro da melhor maneira possível e a vibração do outro, ainda que por um segundo chegue até nós, não ficará conosco. Vai voltar para ele, que é uma vibração dele, não tem a ver com você. muitíssimo obrigado, viu? E eu que obrigado. agradeço, meu amigo, pela sua paciência em me ouvir. Ah, não. Obrigada, Werder. Temos uma pergunta aqui da Fernanda. Nossa companheira aqui também. Diga, Fernanda. Tudo bom, Maíse? Tudo bem, minha amiga. Quando a gente pensa nesses momentos de desafio, de conflito e tudo mais, a gente
é uma dor tão grande, às vezes, certas coisas que a gente passa, e a doutrina espírita fala, né, nos conforta ao falar dos amigos benfeitores, os amigos espirituais, nossos mentores amigos. Sim. Mas, diante de tantos conflitos nossos, às vezes a gente se sente até desconectado deles. A gente se Sim. sente, entre aspas, abandonados até. Quando a gente Sim. sabe que é uma questão mais nossa, né? Sim. Do que deles, muito mais. Mas Sim. aí a gente fica pensando assim, como seria a atuação desses benfeitores em nossas Sim. vidas, apesar de respeitar o nosso livre-arbítrio, Sim. nesses momentos, né? Sim. Como é, hã? Como seria essa nossa desconexão com eles, já que parte da Sim. gente, mas como seria também a atuação deles em nossas vidas, nesses momentos, os puxões de orelha que eles devem dar, enfim. Sim. Fala um pouquinho dessa presença deles nas nossas vidas, nesses momentos, por favor. Sim. Você sabe que na época dos meus avós, na década de 30 do século passado, os espíritos amigos se comunicavam tanto nos centros espíritas que era maravilhoso, porque Dr. Dia da Cruz, Dr. Bezerra de Menezes, Caio Barchutel davam mensagens. Meu pai tinha uma tia Arina, que já tinha morrido há muito tempo. Meu Deus, a gente recebia mensagem dela, sabe? Quando eu tinha 7 anos, eu inventei que eu ia ser freira. E a minha avó, que desde o dia do meu nascimento sabia que eu tinha compromisso com a palavra no Espiritismo, ficou apavorada. Aí a tia Arina mandou uma mensagem. Quanto a Maíse, não se preocupe, deixa ela pensar que vai ser freira. Quando chegar a hora dela, ela vai para a doutrina. E quando eu tinha 15 anos, me deu um ciricutico e eu fui para a doutrina. Mas você sabe, você disse uma coisa muito certa. Os nossos benfeitores, muitas vezes, sem conseguir diretamente, naquela hora de conflito nosso, se ligar a nós de maneira 100%, é como aquele balão da história em quadrinho. Eles vão lançando sobre nós toda a energia possível, até que, numa hora decisiva, cai tudo sobre nós. Aquela luz, aquela bênção, aquela solução cai sobre nós. Porque, é claro, existe também a turma do deixa disso, como eu chamo os nossos irmãos sofredores. Né? Deixa disso! Para que você vai fazer essa palestra? Para que você vai lá no centro num domingo de manhã? A turma do deixa disso não se esquece de nós. Até porque existe mais sombra do que luz no planeta em que nós vivemos. Mas elas também têm um limite. Chega uma hora que os nossos protetores dizem, chega. E aí começam as coisas a se resolver, sabe? E olha que são nossos adversários de outras vidas e eles têm um certo poder sobre nós, porque eles conhecem a nossa mente, sabem como a nossa vontade ou falta de vontade funciona, e eles muitas vezes articulam certas ciladas em que a gente começa a pensar o que adianta, não adianta ser bom, não adianta fazer coisas boas, olha eu aqui passando por essa prova, sabe? Então, a turma do deixar disso gosta de nos dinamitar. E você não tem a dúvida, eu vejo os espíritos que já estão fora do corpo desde que eu tinha 5 anos. Então, tem dia que eu estou passando por alguma coisa e eles começam a ficar me aconselhando, eu digo logo, olha, aqui entre nós vamos trocar de lugar. Estou doida para chegar do lado de lá, com a minha mala, e eu vou ficar lá e vocês vão vir para cá, porque vocês não têm ideia do que está sendo aqui na Terra, não. Aí eles começam a rir, né? Porque eles sabem que eles estão fora do corpo, porque tem merecimento para isso. E eu não tive. Então, tive que mergulhar no corpo, né? E você sabe, os espíritos contam que quase todos nós que estamos aqui, enamorados da doutrina, da nossa última vida para cá, ficamos muito tempo desencarnados. Tamanha a nossa preocupação em criar em nós condições psíquicas para viver na Terra atual. Eles dizem que nós sabíamos que íamos viver em tempos muito dolorosos, que fomos alertados para isso, mas naquele afã, né, de mostrar serviço, com certeza todos dissemos, deixa eu ir que eu vou brilhar. Deixa eu ir que quando você olhar para a Terra e vir uma estrela,
sou eu. Ah, o nosso discurso deve ter sido iluminado. Aí eles deixaram. Nós achamos um pai e uma mãe que nos recebeu, ou com muito carinho ou não, dependendo, claro, das nossas escolhas de vidas anteriores, mas estamos aqui. E você sabe, essa briga entre bem e mal vem desde que o homem está na Terra, desde a Idade da Pedra. Só que hoje ela ficou desconfortável porque ela está dentro de nós. Porque com a nossa consciência, nós sabemos muito bem quando nós estamos sendo sinceros e nobres ou quando nós estamos sendo escusos, egoístas, maldizendo a vida em torno de nós, mas com aquela expressão feliz, né? Porque quem vê cara não vê coração. É um grande ditado muito antigo e é a pura verdade. Às vezes a gente leva anos para descobrir quem é uma pessoa. E naquela hora difícil a pessoa se mostra, não como aquele amor, como aquela pessoa solidária, mas como uma cobra. Então, sempre há o momento de aprender, mesmo com grandes desilusões. Então, não se preocupe. Se parecer que as forças do bem não estão com você, elas estão. O socorro vem vindo. Às vezes, não com a solução que a gente pretende, com outra solução, mas sempre virá. Por isso, a gente sempre deve rezar que as forças do bem que protegem o universo estejam comigo. E elas estarão, pode ter certeza. Você é uma fofa, com certeza elas estão correndo atrás de você. Obrigada, Maíse. Eu que agradeço, imagine. O Luiz, que está acompanhando a gente virtualmente, nosso amigo, tem uma pergunta. Com que frequência a depressão e a obsessão estão relacionadas? Relacionadas. Sim. Não existe depressão sem processo obsessivo. Existe o momento em que você se deprime, vamos dizer assim, a conjunção de almas que não desejam o seu bem, que perceberam que o seu tônus vital está enfraquecido e elas se lançam sobre o seu pensamento, sobre os seus sentimentos. Não existe depressão, não existem dificuldades emocionais que não estejam relacionadas ao processo obsessivo. E não pensemos que a chamada desobsessão vai resolver a questão. Os nossos adversários são inteligentes demais e eles não nos deixam facilmente, a não ser que nós realmente mudemos. Eu me recordo há muitos anos de uma moça que estava passando por um processo obsessivo terrível e ela chegou à comunhão para se tratar. Quando ela entrava, os espíritos sofredores dela eram tão terríveis que a gente não deixava eles se manifestarem na frente dela, com medo dela ficar horrorizada. Ela saía e as entidades vinham e se manifestavam. Bom, ela tinha sido um homem em outra vida e havia feito coisas terríveis com aqueles obsessores que agora ela tinha. Mas o interessante é que eles diziam assim: imagine, ele acha que nós não íamos encontrá-lo, só porque ele está disfarçado de mulher. Eles eram tão primitivos que não tinham consciência de que aquele inimigo tinha reencarnado no corpo feminino. E eles perseguiam a ela porque, por dentro, ela era o adversário de ontem. Ela não tinha se modificado. Então, eles riam. Imagine, ela achou que ia nos enganar só porque ela está vestida com roupas de mulher. E nós ficávamos impressionados ao ver que aquela moça não tinha, de vida anterior para cá, se modificado realmente, porque só a modificação real faria com que aquelas entidades procurassem outros caminhos e se desligassem. Então, todo o processo, embora os psiquiatras, os psicólogos deem outra explicação, embora hoje já haja muitos médicos que admitem que o processo de depressão tem razões, tem origens que eles, médicos, desconhecem. Eu já escutei médico dizendo assim para mim: o que eu vi acontecer com fulano
A faculdade de medicina não me ensinou. E eu vi que isso é uma realidade. Então, tem muito médico aí se assustando com processos que os seus pacientes estão vivendo, graves, e que eles não sabem explicar racionalmente. E que essa influência espiritual, quanto maior, maior é a licença que o encarnado dá ao desencarnado. Só uma mudança para melhor, uma mudança de caráter. Por isso, Emmanuel dizia, acima de tudo, é preciso ser digno, reto, nobre. Abaixo disso, nós vamos estar sempre vivendo esse processo, que hoje em dia já não é nem mais de perseguição, porque as almas sofredoras já tem tanta gente para perseguir, é tanta gente desequilibrada, maluquete, que encontrar uma pessoa que destoe disso causa inveja nesses espíritos sofredores. E se você está num corpo de carne, mais inveja ainda eles têm. Mas a conduta reta vai fazer com que estejamos sempre desligados dessas pessoas a quem até fizemos sofrer. Mas, se nós provarmos a eles, com as nossas atitudes, que somos agora diferentes, melhores do que eles nos conheceram, muitos vão se afastar voluntariamente, outros nos desculparão e vão buscar outros caminhos, e aqueles que insistirem serão convidados pelos nossos mentores a realmente nos deixar. Mas, para que nos deixem, o argumento dos nossos mentores sempre será: veja como agora ele ou ela está diferente. Aí se consegue o desligar. E existe uma quarta coisa. Tem gente que não quer ajuda, mas pede ajuda. Tem gente que finge que quer ser ajudado. Tem gente que acha super confortável o cantinho, o papel do sofredor. Esses nós não vamos ajudar nunca. Ajuda-te e o céu te ajudará, disse Jesus. Então, vamos pensar bem, porque muitas vezes alguém insiste em nos pedir ajuda e perturba nossa vida e nos cria dificuldades e, no fundo, não quer ser ajudado. Jesus disse, não dai pérolas aos porcos. Toda vez que acontece alguma coisa na nossa vida, nós vamos buscar Jesus e lá está a frase que nos aconselha. Então, ele é o modelo que veio à Terra para nos dizer o quanto nós podemos ser. Seguindo-o, com certeza, seremos felizes. Se não agora, um dia seremos felizes. Primeiro, sejamos bons, disse Eurípides de Barçanufo. Depois, nós seremos felizes. É isso. Vocês no Canadá devem ser felizes. Ai, temos nossas horas difíceis, com certeza. Imagino, em toda parte. Maíse, querida, acredito que o sentimento de todos aqui presencialmente, virtualmente é o mesmo, de gratidão, por essa linda oportunidade de estarmos diretamente conversando com você, do Canadá para o Brasil, do Brasil, Canadá. Imagine, eu que agradeço, minha amiga, E por todos vocês. nós vamos encerrar, ainda que tivéssemos mais perguntas e ainda que passássemos mais tempo aproveitando dessa numa outra ocasião, com certeza. Muito obrigada. E vamos, então, pedir para você finalizar com a nossa oração. Obrigada. Vamos fazer nossa prece, então. Assim, Deus, nosso Pai, Jesus, amigo nosso de todos os instantes, amigo incondicional de nossas almas, forças do bem que protegem o universo, mentores amigos de cada um de nós aqui presente, no Brasil, no Canadá, aqueles que não puderam conosco estar, mas que nos acompanham, aqueles que nem puderam nos acompanhar, mas com os quais nos encontraremos futuramente. Permite, Jesus, que te roguemos por aqueles a quem um minuto da felicidade que vivemos nessa mais de uma hora seria uma bênção inenarrável.
Permite, Senhor, que te roguemos pelos povos em guerra, pelos corações em luta, por aqueles que podem terminar com os conflitos e não terminam, por aqueles que parecem ter o coração de pedra quando olham o sofrimento alheio. Permiti que, por nossa vez, possamos lançar não só nossos olhos, mas todas as nossas forças para minimizar ou eliminar o sofrimento de muitos. Que a nossa alegria maior seja, em todos os instantes, cumprir o nosso destino de almas nascidas para o bem, vocacionadas para a luz. Que pensemos sobre isso todos os dias e que cada dia de nossa vida seja uma oportunidade de mostrar aos invisíveis que um dia, retornando ao além, poderemos escutar alguém que nos dirá: bem-vindo, amigo, o mundo ficou um pouco melhor porque você viveu nele. Que esse seja o nosso sonho ao retornar à verdadeira existência. E que, em nome do amor que tens por nós, acima de tudo, em nome de Deus que nos criou para a beleza e para a perfeição que um dia alcançaremos, nós rogamos permissão para, tão gratos, encerrar esse instante juntos, dizendo-nos graças a Deus. Pronto, meus queridos, até o nosso próximo encontro.